culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Quero cumprimentar também todos aqueles que estão aí nos assistindo, que estão conectados aí na nossa página. Que Deus possa estar abençoando e que você venha ser alcançado nessa noite com os louvores que serão entoados, bem como a palavra que será ministrada nessa noite. Eu quero convidar aos presentes, nós estamos fazendo a Deus mais oração, e você que está a nos ouvir, está nos assistindo também, nós vamos orar, reúne a sua família nessa noite, vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus em continuidade em favor desse culto. Senhor, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa. Somos gratos ao Senhor pelo dia que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade, ó Pai, de reunirmos aqui para te louvar. Sou grato a Ti pela vida de cada irmão, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão a nos ouvir, que o Senhor possa estender as mãos, abençoando os lares dos Teus filhos, indo de encontro, ó Pai, às necessidades de cada um dos Teus servos. Que o Senhor venha alegrar os nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, um renovo às nossas vidas aqui neste lugar. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, ó Pai, e apresentamos todos esses pedidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar essa noite, vamos cantar o hino de número 186 da nossa harpa. Vamos louvar o nome santo do Senhor. 186. Vamos louvar o nome de Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Que eu um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil coisas, do combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final essa lista, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, pelo céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ainda vamos louvar o Senhor, hino de número 192 da nossa harpa. 192, vamos estar adorando ao Senhor, nosso Deus. Logo após, nós estaremos ouvindo a leitura da palavra do Senhor, feita pelo cooperador irmão Zé Lopes, que vai estar fazendo a leitura e também orando com todos nós nessa oportunidade. 192, vamos louvar o nome de Jesus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, em lugar do mal.
estiver fazendo a leitura, o cooperador irmão Zé Lopes vai estar lendo a palavra do Senhor, também estará orando com todos nós nessa oportunidade. Saúde a todos com a palavra do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor também para todos que estão nos ouvindo, né? Através da rede social da nossa congregação, né? Sabemos que nessa noite é um momento de muita alegria, né? Estarmos aqui felizes, contentes e novamente relembrando, né? Que a igreja continua de pé, amém? Possamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite em Mateus capítulo 8, versículo de número 14. Você também que se encontra na sua casa, pegue a sua Bíblia aí, né? Para que possamos fazer junto a leitura da palavra do Senhor. E sabemos que nessa noite, né? Estamos aqui juntamente com vocês para juntos adorarmos ao Senhor. Que nós não podemos perder o contato com o Senhor, amém? Amém. Aleluia. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Então, irmãos, nessa noite vamos fazer, né, uma oração, né? E você que se encontra na sua casa também, você que está sentindo qualquer anormalidade na sua vida, né? Que seja uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma tristeza, nós vamos estar nessa noite orando como igreja do Senhor, né? Estaremos aqui orando, pedindo ao nosso Deus que possa também te abençoar aí na sua casa, aonde você estiver, tá? Que a presença do Senhor Jesus se manifeste na sua vida para te curar, para te abençoar, para te ajudar e fortalecer você também para que a igreja continue marchando. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, para estarmos juntos adorando o Senhor e lembrando você que a igreja de Cristo ela não vai parar. Amém. Aleluia. Então vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui orando e buscando a tua presença. Deus, que cada um que está aqui presente, Senhor, seja visitado pela tua presença, e que o Senhor também possa visitar agora cada família, Senhor, aqueles que estão nos assistindo aí na sua casa, mas aqueles também que não estão conseguindo assistir. Deus, quer ser visitados também, que a tua presença seja real na vida desses irmãos, dos seus familiares e de todos aqueles necessitados. Senhor, que nessa noite o Senhor vem tirar desses corações a tristeza, a aflição, a angústia, o desespero, Jesus, que tem tomado conta da sociedade. Mas nós cremos na providência do Senhor, e a sua igreja, mais uma vez nessa noite, está clamando por misericórdia, e que o Senhor venha, meu Deus, suprir todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos prosseguir adorando o Senhor. Diácono Ivan e irmã Érica vão estar adorando o Senhor com 2 hinos. E logo após nós já vamos a palavra do Senhor, que será ministrada aos nossos corações nessa noite. Que você possa ser alcançado nessa noite com os louvores, com a palavra que será ministrada, e que ao sairmos desse lugar, e você ir na sua casa, possa sentir a presença do Senhor, que já é real no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Senhor, aos irmãos, ao Senhor, aqueles que estão nos assistindo essa noite, nós agradecemos ao Senhor, mais uma vez estamos aqui na casa dele, né?
poucos momentos, poucas pessoas, né? Já nos diminuiu ali as pessoas, mas graças a Deus tem falado conosco, Deus continua nos abençoando. Deus vai continuar abençoando. Você que está na sua casa, louve ao Senhor nessa noite conosco, adore a Ele, continue adorando ao Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é misericordioso para abençoar e para nos curar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Nós estamos na presença do Senhor, adorando a Ele, porque Ele merece todo louvor, toda adoração. E nessa noite o Senhor Ele está recebendo a sua adoração aí. Louve ao Senhor e adore a Ele nessa noite. Glorificado seja o seu nome. Aleluia. Só na dependência dele, eu faço de tudo pra agradar a ele.
irmãos que estão em casa e acompanham essa transmissão. Que o nome do Senhor continue sendo louvado e adorado. A proposta para essa noite gira em torno de estudo. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para analisarmos o livro de Atos dos Apóstolos. Nós esperamos que a situação no nosso país e no mundo se normalize. Mas, acima de tudo, que o propósito de Deus em todas as coisas se cumpra para a glória do seu nome. Aleluia. E se nós ainda continuarmos um pouco mais nessa situação, eu roguei, pedi ao pastor Silas Ronaldo, algumas oportunidades para discorrer com ele também sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Portanto, essa noite nós vamos começar nossa reflexão e o nosso estudo sistemático em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando se fala de estudo, nós não podemos pensar levianamente. O estudo requer dedicação, aplicação, interação, acima de tudo. Então você aqui na nave da igreja, no templo e em casa, é convidado nesse momento a acompanhar a leitura dos versículos e fazer como os irmãos de Bereia, analisar o que está sendo dito à luz da Escritura. Mas você tem o intuito de aprender, de crescer no conhecimento e na graça de Deus, nessa hora você tem a oportunidade de acompanhar sistematicamente. Atos, capítulo 1. Nós temos o limitador do tempo, né? Antes de sair de casa, as últimas palavras da minha esposa não foram "eu te amo". As palavras da minha esposa foram "cuidado com o horário". Glória a Deus. Atos 1. Nós vamos ler alguns versos. Por favor, irmãos, vamos aproveitar esse momento. A partir do versículo 1 diz assim: "Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas que uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Amém. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que me gera fascínio.
que eu estou dizendo é que o autor, tanto do terceiro dos evangelhos, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, foram escritos pelo mesmo homem, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo primário. Lucas, segundo o próprio texto sagrado, foi um médico. O Novo Testamento refere-se a Lucas como o médico amado. Lucas não era apenas um médico, mas era um historiador. Eu consigo e preciso enfatizar que a habilidade de Lucas como historiador é tão notável que mesmo estudiosos céticos que não partilham da nossa fé enaltecem a habilidade que Lucas tem de documentar a história. Se os irmãos aqui em casa observarem o versículo 1, os irmãos verão que Lucas se dirige aos seus escritos como tratados. Observe o exemplo no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Atos, que ele diz: fiz o primeiro tratado. Lucas se dirige ou se refere aos escritos ou aos 2 volumes do Novo Testamento que ele escreveu como tratados. O objetivo primário ou o alvo primário de Lucas, quando escreve esses 2 volumes, é um homem chamado Teófilo. Isso é muito claro. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 3, por exemplo, Lucas diz: pareceu-me também a mim convenientemente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. No versículo 1 do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, o destinatário mais uma vez é revelado. Lucas diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Portanto, o alvo primário, veja como eu sou cuidadoso a falar do destinatário. Eu não disse alvo único, eu disse primário. Portanto, o alvo primário de Lucas, quando escreve os seus tratados, é o homem Teófilo. Agora, uma pergunta pertinente é: quem era Teófilo? Em primeiro lugar, Teófilo era um homem romano. Nós sabemos disso, podemos ter essa convicção e essa certeza, porque o nome Teófilo é um nome romano. Em segundo lugar, ainda sobre a identidade de Teófilo, agora no campo especulativo, eu afirmei que Teófilo é um homem romano, porque seu nome é romano. Agora, especula-se que Teófilo não era apenas um homem romano, mas um homem importante em Roma. Esse pensamento se dá pelo modo distinto como Lucas se refere a Teófilo. Se não, vejamos capítulo 1, versículo 3, mais uma vez, no Evangelho de Lucas. Ele diz: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Quando Lucas se refere a Teófilo, ele faz de maneira distinta, ele faz de maneira honrada e destacada. E aqui eu faço questão de notificar aos irmãos que Lucas só se dirige, só se refere, o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, só se refere a pessoas importantes em Roma quando usa o emprego de expressões parecidas. Como exemplo, eu destaco Atos capítulo 26, versículo 25, quando Festo é destacado. Diz assim: mas ele disse, Paulo fazendo a sua defesa diante de Festo, mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo.
importantíssimas do Novo Testamento. E o livro de Atos dos Apóstolos faz essa ligação. Sem Atos dos Apóstolos, haveria um vazio, uma lacuna entre essas duas porções importantíssimas do Novo Testamento. Agora veja, o Evangelho de Lucas é importantíssimo, porque trata da vida de Cristo, da sua obra e dos seus ensinos. O livro de Atos dos Apóstolos é importantíssimo porque faz uma ponte, uma ligação entre as duas porções importantes do Novo Testamento. Sem mencionar o fato de que os primeiros dias da igreja na terra são descritos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Agora a pergunta é, a primeira pergunta, por qual razão, por qual motivo nós podemos creditar confiança aos 2 volumes que Lucas escreveu, se Lucas nunca esteve com Jesus Cristo durante o seu ministério terreno? Veja a pertinência dessa pergunta. Lucas nunca esteve com Jesus durante o seu ministério terreno. No entanto, o evangelho que ele escreveu, ele trata sobre a vida de Cristo, seus ensinos e sua obra. Por que é que nós devemos creditar confiança naquilo que esse homem escreveu, se ele não esteve com Cristo? Em primeiro lugar, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são dignos de confiança, porque assim como os demais escritores da Bíblia, do cânon sagrado, Lucas está sobre a gloriosa inspiração do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, os escritos de Lucas são dignos de confiança, porque esse homem foi alcançado através do ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi testemunha da ressurreição do Cristo que lhe apareceu no caminho de Damasco. E vejam, isso é importante. Através de Paulo, Lucas teve informações seguras da obra do Cristo e dos seus ensinamentos. O apóstolo Paulo teve acesso direto àqueles que foram testemunhas oculares da obra de Cristo e da sua vida. Nesse ponto, eu destaco que quando o apóstolo Paulo se converte, ele vai para o deserto da Arábia e lá fica alguns anos. Depois de pelo menos 2 anos no deserto da Arábia, certamente sendo instruído pelo Espírito de Deus após a sua conversão, Paulo volta para Damasco. Esse homem volta para Damasco. Algumas vezes nós temos a impressão que assim que Saulo se converte, ele começa a pregar em Damasco e imediatamente ele é introduzido na igreja de Jerusalém. Isso não é verdade? Os escritos de Paulo subsequentes provam que esse homem se converteu e depois foi à Arábia e lá passou pelo menos 2 anos. Depois voltou a Damasco. E só então ele é introduzido por Barnabé no seio da igreja em Jerusalém e, portanto, conhece os apóstolos que foram discipulados pelo próprio Cristo. Não perca o raciocínio. Em primeiro lugar, os evangelhos, ou o evangelho de Lucas e o livro de Atos, são dignos de confiança por causa da inspiração do Espírito. Número 2, porque Lucas foi discipulado por Paulo. E através de Paulo, ele teve acesso a informações seguras acerca de Cristo e da sua obra. Terceiro motivo, são dignos de confiança, porque o próprio Lucas, depois de convertido, tem acesso a testemunhas oculares da obra de Cristo.
Vejamos a exatidão. Vejamos a preocupação que Lucas tem com aquilo que escreve. Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, os primeiros versículos. Veja isso. Você que está em casa, mais uma vez eu encorajo você a acompanhar, a abrir, a ver com seus olhos o que está sendo dito. A partir do versículo 1, Lucas diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, detalhadamente, de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Eu desafio os irmãos, depois do término desse estudo, destacar os termos e as expressões dos 4 primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que tratam da exatidão das informações que Lucas vai passar a Teófilo. Ele fala de ordem, ele fala de detalhes, informação, certeza. Se os irmãos lerem sistematicamente tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos verão que Lucas clama, presta atenção, Lucas clama o testemunho das testemunhas oculares. Eu convivi boa parte da minha infância na igreja pentecostal, que tinha o seu foco, ou um dos seus focos, na cura divina. E na hora dos testemunhos, era quase normativo, presta atenção, era quase normativo que o entrevistado, ou a figura do testemunho, desse seu nome e seu endereço completo. Talvez alguém esteja familiarizado com aquilo que eu estou dizendo. O pastor, antes de ouvir o testemunho do indivíduo, ele dizia: diga seu nome e seu endereço completo. Aí a pessoa dava o nome: Maria, eu moro na rua tal, no bairro tal, em cidade tal. Isto é para validar o testemunho. Lucas faz isso o tempo inteiro. Ele clama o testemunho tanto daqueles que estão ouvindo, dizendo: vocês são testemunhas, como vocês bem sabem, como vocês viram. De igual modo, ele invoca o testemunho para aqueles que não conhecem os fatos. Ele diz: aqueles que viram essas coisas ainda vivem. Ele está dizendo: vão lá e confiram se o que eu estou dizendo é verdade. Espero que tenha ficado claro. Nós temos razões suficientes para acreditar nos escritos de Lucas. Agora, voltando a Atos, por favor, eu gostaria que os irmãos compreendessem que não existe modo seguro de estudar o livro de Atos dos Apóstolos sem considerar o Evangelho segundo escreveu Lucas, porque eles estão unidos. Nos primeiros versículos de Atos, Lucas vai contextualizar Teófilo, recapitulando aquilo que ele já havia tratado.
disse que Lucas, nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, ele vai fazer como professor de escola bíblica dominical aplicado, que contextualiza seus alunos, esclarecendo os principais pontos da aula passada, a fim de dar sequência e não perder a compreensão. Exatamente isso que Lucas vai fazer. Vejam o que ele diz. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Irmãos, esse é o resumo do que é o Evangelho. O Evangelho são boas novas. O Evangelho são as obras de Cristo, ou a obra de Cristo. E que obra é essa? Sua obra redentora, sua obra salvífica. Eu onde é que está isso aí no texto? Fazer, ação, obras. Não só fez sua obra, mas ensinou. Esse é o Evangelho. Aquilo que Cristo realizou e aquilo que Ele ensinou. E então Lucas diz: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Eu repito, nos primeiros versículos do capítulo 1, Lucas está recontextualizando, recapitulando o que foi tratado em Lucas, nos seus últimos capítulos principalmente, aos quais também depois de ter padecido, o que é isso? O que é padecido? Sua morte. Lucas está recapitulando o Evangelho. Ele morreu, ele padeceu, mas ele continua. Se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. É fato que ele morreu, Teófilo, mas ele ressurgiu. Ah, eu amo isso aqui, pastor. Os irmãos estão aqui dentro, eu amo isso, porque ele diz assim: com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Algumas pessoas tentam argumentar que a ressurreição de Cristo não é um fato histórico. A teologia liberal, que nega os milagres da Bíblia, que nega o sobrenatural, que pretende dar uma explicação racional para o transcendental e sobrenatural das páginas da Bíblia Sagrada, dizem que a ressurreição não é um fato histórico, que ela não aconteceu, que a ressurreição de Cristo está apenas no aspecto da fé, no campo da fé, que segundo eles não lida com o racional e com fatos. Mas eu sei que isso pode ser um paradoxo, eu sei que isso pode mexer com a mente de alguém, mas a nossa fé não é insana, não é louca, não é desprovida de fundamentos na ressurreição de Jesus Cristo. Vejam isso, irmãos. Na ressurreição de Jesus Cristo, a fé e os fatos se encontram. Aleluia. A ressurreição de Jesus, os que me escutam aqui dentro e em casa, a ressurreição de Jesus é verdadeira. Não é uma ilusão, não é uma filosofia, não é uma mera convicção, é um fato.
muitas aparições de Jesus Cristo. Existem teorias conspirativas ou conspiratórias acerca da ressurreição de Jesus. Irmão Ivan, que aqui dentro me escuta, alguém diz que os discípulos de Jesus, esse não é o tema aqui, mas nós estamos aqui, vamos aproveitar. Alguém diz que os discípulos de Jesus foram tomados por uma alucinação provocada pela frustração, por traumas psicológicos que eles sofreram com a morte de Cristo e com a sua expectativa frustrada. O que isso quer dizer também é que os discípulos ficaram numa expectativa tão grande da ressurreição de Jesus que eles acabaram por ver aquilo que queriam ver. Isso é ridículo. E não tem outro nome para dar. Ridículo, patético por várias razões. Primeiro, essa turminha, diferente do que alguém pensa ou especula, acabou se esquecendo. Aleluia. Acabou se esquecendo de que Cristo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Irmão, eu estou falando aqui, por favor, eu estou falando aqui dos discípulos, eu não estou falando de Caifás, eu não estou falando dos fariseus, eu estou falando dos discípulos, das pessoas que andaram com ele. Parece-me que eles se esqueceram de que Jesus era o Cordeiro de Deus. E que como Cordeiro de Deus, ele deveria morrer. Ou não? Você tem coragem de conferir comigo? Lucas, Evangelho de Lucas. É estudo, então tem que folhear. Tem que gastar a telinha do dedo. Gasta aí. Lucas capítulo 24. A partir do versículo 19, olha que coisa bonita. Eu amo esse pessoal que coloca o texto assim no todo. Como é que chama? No teto. Não é gente, não, isso é anjo. Você tem que casar e ser muito feliz. Vamos lá. Versículo 19. Contextualizando, tem dois discípulos aí voltando para Emaús depois que Cristo morreu. Essa volta, esse regresso para Emaús, são eles dizendo: nós estamos frustrados, nossa esperança se foi, nossa expectativa se foi. Mas aí quando eles voltam para Emaús, um peregrino, um viajante os acompanha. É Cristo ressuscitado. Mas de algum modo os discípulos não reconhecem. Aqui eu posso afirmar um motivo. Talvez por causa da circunstância, da situação. A circunstância faz a gente ver o que não existe. E faz a gente não enxergar o que é real. Eu sei que isso é estranho. Mas a angústia, a frustração, maximiza o problema e esconde a solução. Número 2, eu estou falando de possíveis causas dos discípulos não reconhecerem Jesus. Primeiro, a circunstância, a angústia, a melancolia, a frustração. Eles não conseguem ver naquele peregrino o Cristo que eles ensinavam. Segundo, Jesus tinha uma habilidade enorme de se disfarçar. Ou não? Algumas vezes ele se desvencilhava da multidão que o perseguia. Ele saía entre a multidão. Dito isso, vejamos
versículo 19. E o peregrino perguntou: por quê? Aconteceram muitas coisas nesses dias. E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Isso aqui, pastor Silas, é um desapontamento para mim enorme. Vejam isso, irmãos. Primeiro, ele se refere a Jesus como Jesus o Nazareno. Isso é a mesma coisa de dizer o Marco Júlio da pedreira. Os irmãos entendem isso? É sério? Nazaré é uma reverência marginal a Jesus. Portanto, era assim que os demônios se referiram a ele algumas vezes. As pessoas que queriam desdenhar Jesus o chamavam de Nazareno, porque era uma reverência à sua origem humilde. Alguém disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Enquanto isso, aqueles que o reconheciam como Messias o chamavam de filho de Davi. Agora, é grave o que está acontecendo aqui. Primeiro, Jesus o Nazareno. Segundo, foi um profeta. Essa é a mesma convicção que a comunidade judaica tem de Jesus Cristo. Os judeus ainda acreditam que Jesus foi apenas um profeta. E não é fato, caros irmãos, que ele foi um profeta, sim ou não? Sim. Jesus teve 3 grandes ministérios. Ele foi rei, profeta e sacerdote. Mas chamá-lo de profeta e colocá-lo na galeria dos profetas apenas não é exaltá-lo, é diminuí-lo. Comparar Marco Júnior com Moisés, por exemplo, seria um elogio, quase uma utopia, certamente um exagero. Agora, comparar Jesus Cristo com qualquer profeta é diminuí-lo. Não acaba aí. Poderoso em obras. Poderoso em obras. Ainda hoje existem aqueles que tentam colocar Jesus Cristo na galeria dos homens memoráveis da história humana. Alguém não acredita na sua divindade? Alguém não acredita na sua obra expiatória? Mas eles dizem: todavia, ele foi um bom homem, um grande mestre, um grande filósofo, assim como foi Gandhi, assim como foi Madre Teresa, Buda, Chico Xavier, Allan Kardec, figuras conhecidas. Mas não! Vejam isso. Vejam isso, irmãos. Versículo 21 diz assim: e nós esperávamos. Os irmãos percebem que essa expectativa é uma expectativa passada? A gente achou que era. Olha o presbítero. Esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas, olha o mas, agora, com tudo isso, agora a nossa convicção mudou. Agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia. Aleluia. Desde que essas coisas aconteceram. Você sabe por que é que Jesus chegou no 4º dia, depois de Lázaro estar morto? É porque a tradição judaica ensinava que até o 3º dia o sobrenatural poderia agir. A ressurreição pós o 3º dia, ela era impossível até no sobrenatural. Portanto, Jesus chegar
das expectativas humanas. Eles estão dizendo que ficou simplesmente impossível, não é a ele. Irmãos, preste atenção. O argumento dessa turma, não vamos perder Atos dos Apóstolos de vista. O argumento dessa turma, desses dois discípulos, é que Jesus não era o Messias porque ele morreu. Ou não é o que está aí? Ou não? Eles estão dizendo que ele morreu. Portanto, ele não era quem a gente pensava. Mas o peregrino vai dar um coro de Bíblia nesse pessoal. Eita, peregrino bom. O peregrino diz assim, versículo 25: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Presta atenção, esses dois discípulos estão usando a morte de Jesus Cristo para dizer que ele não era o Messias. Mas Jesus Cristo vai usar a sua morte para provar-lhes que ele era o Messias. E que o Messias, em sua missão principal, veio para morrer em seu resgate. Portanto, veja, alguém diz que Jesus não ressuscitou, e o que aconteceu com os apóstolos foi que a expectativa pela ressurreição provocou uma alucinação. E aí eu pergunto para os irmãos aqui e lá: onde está essa expectativa por ressurreição aqui nos discípulos de Emaús? Ela não existe. O que existe é frustração. Agora vejam, se uma pessoa, se 3 discípulos, veja isso, se uma pessoa, se 3 discípulos, se só um grupo, se só um lugar, tivessem visto Jesus ressuscitado, talvez você tivesse razão para duvidar, talvez. Mas não, é uma aparição de 40 dias. Aleluia. É uma alucinação muito demorada. É uma alucinação que preenche a alma, que muda o caráter, que ilumina a mente caída e que transforma os corações. Bendita alucinação. Aleluia. 40 dias a pessoas diferentes, em locais diferentes, provando a sua incontestável ressurreição. Mas, por favor, eu já antecipei que não é possível analisar o livro de Atos sem considerar o Evangelho de Lucas. Em Atos, Lucas diz assim: muitas infalíveis provas. Veremos isso no texto. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas. A partir do versículo 36, diz assim: que muitas infalíveis provas são essas. Eu já dei um período de 40 dias a pessoas diferentes, em locais diferentes. Versículo 36, a partir diz assim: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Olha a expectativa. Até espírito estão vendo. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações, ou ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo.
dos cravos. Aleluia. Eu fico arrepiado só de pensar nisso. As marcas dos cravos nos pés e nas mãos do Senhor Jesus são perpétuas. Quando você, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, chegar nos céus, você ainda verá a marca dos cravos que sangraram por amor à sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz: tocai e vede. Aqui você lembra de quem? Não ligado aí. Aqui você lembra de Tomé. Tocai-me e vede. Veja a argumentação de Jesus. Pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não é carne não. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha que expectativa. Por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram em parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. É só a igreja que está ouvindo, né? É? Deve ser. Eu já ouvi esse tipo de pergunta. Será que na eternidade, ou será que no céu, será que na cidade celestial nós vamos comer? Os crentes gostam tanto da comida, pensam nela para ouvir. Tudo bem, cara, irmão, não há problema aqui. Comer é bom, não é pecado, se moderadamente. Agora, vejam Jesus Cristo com esse corpo todo especial, comendo. O que é que Jesus faz nesse corpo especial? Não fica só na Bíblia. Ele atravessa as paredes. Eu não estou afirmando nada, é estudo. Então, ele atravessa as paredes. Ele flutua. Você está pronto para flutuar, irmão Ivan? Você está pronto para voar? E ele ainda come. Será que biologicamente, veja a pergunta, será que biologicamente falando, Jesus tem necessidade de comer? Sim ou não? Não. Biologicamente falando, ele não tem necessidade alguma de comer, mas ainda assim ele come. Ou não? Isso é fato. Será que não comeremos pelo prazer? Sem se preocupar com a balança? Já que nosso corpo será distinto e nossa biologia completamente alterada. Glória a Deus. Essas são as provas. Agora voltando para Atos. O relógio ali está avançando e eu vou me lembrando das palavras de minha mulher. Então vamos lá. Voltando para Atos. Agora vejam isso, irmãos. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Eu queria fazer uma pausa. Eu já estou caminhando para o fim. No versículo 9, o texto diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas de uma nuvem, o recebeu, ocultando a seus olhos. O versículo 9 é prova cabal de que as palavras que são descritas a partir do versículo 4 são as últimas palavras de Jesus durante o seu ministério terreno.
Jesus treina esse pessoal por mais de 2 anos. E agora é a última reunião, são as suas últimas palavras. E as suas últimas palavras são: fiquem em Jerusalém. Recebam a virtude do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. Na minha preleção, na reunião dos jovens, eu destaquei o quanto o Senhor é enfático nas suas últimas palavras. Veja o versículo 4, eu até brinquei, né? Quando você lê o versículo 4, você pensa em Jesus fazendo o quê? Apertando as bochechinhas de Pedro e dizendo: meu anjo, minha flor, meu querido, olhando para Tomé dizendo: meu amiguinho, caso você queira, caso você se sinta à vontade, caso você se sinta confortável, você pode ficar em Jerusalém, você pode receber a virtude do Espírito, você pode ser minha testemunha. 1000 vezes não. Lucas é específico. Lucas diz assim: determinou-lhes. É uma ordem. Ao invés de apertos nas bochechas, eu vejo o Senhor balançando o ombro dos seus discípulos, de Pedro, e dizendo: você precisa ficar lá. E o foco da minha pregação foi justamente esse. Por que é que Jesus foi tão enfático? E aí eu destaquei 2 causas. Primeiro, porque a obra, porque a tarefa era sublime demais para qualquer um de nós. E tem uma galera na igreja, vamos aproveitar isso. Tem uma galera na igreja esperando um terremoto, uma labareda de fogo, um anjo de fogo, um cajado de fogo, um profeta de fogo, uma oração de fogo e um montão de coisa de fogo para cumprir seu papel. Eu não tenho o dom da pregação. Como é que tu sabe? Você já pregou? Não. Ué? Tu já pregou? Já. 2 vezes. Ele acha que quando pregar pela primeira vez vai ser que nem um Billy Graham. Quem imaginar isso não vai acontecer, meu irmão? Não é mágica. Não somos monstros. Nós não nascemos prontos. O natural é o crescimento. A gente nasce criança e vai evoluindo, sendo nutrido. É exatamente assim que acontece na vida espiritual. Primeiro, a tarefa é sublime demais para qualquer um de nós. Segundo, nos falta capacidade, mas é o poder do Espírito Santo que nos capacita. É o poder do Espírito Santo que nos capacita. Eu lembro da minha primeira pregação, um esboço de 3 folhas, frente e verso. Meu coração palpitava e eu dizia: vai faltar tempo para poder falar. Vai faltar tempo. A ousadia tomou conta de mim e começou a me abandonar quando o culto se aproximou. De manhã a ousadia me dominava. Às 5 horas da tarde ela não existia. Eu desesperado disse: para quem que eu fui dar meu nome, meu Deus? Socorre. E o desejo da minha alma às 18 horas era que eu levasse para dentro da igreja quando dissesse para me safar. Desculpa aí. E que eu achava que falaria em 2 horas, falei em 15 minutos.
Terceiro, sejam minhas testemunhas. Em primeiro lugar, ficar em Jerusalém. Eu sei que isso pode parecer comum a nós, mas ficar em Jerusalém para os discípulos era um desafio, porque Jerusalém se tornou o lugar de sua maior frustração. Foi em Jerusalém que Jesus Cristo foi perseguido e vilipendiado. Foi em Jerusalém que eles sofreram com Cristo e por Ele. Portanto, voltar para Jerusalém e esperar em Jerusalém era um desafio pessoal. Voltem ao lugar da frustração, é o que isso quer dizer também. Mas vejam, irmãos, um amigo, enquanto estudávamos o livro de Lucas e o livro de Atos, um amigo me indagou acerca da aplicação dessa primeira ordem hoje. O que é que significa ficar em Jerusalém? Ficar em Jerusalém é um processo irrevogável. Ficar em Jerusalém, os irmãos que estão em casa e aqui, que desejam receber a unção do Espírito Santo para cumprir a tarefa imposta à igreja na grande comissão, que não é responsabilidade apenas do ministério, do pastor, dos obreiros, mas de cada crente lavado e remido no sangue do Cristo. E a grande comissão consiste em ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Você que está interessado nessa tarefa e nessa comissão, você precisa entender que ficar em Jerusalém é um processo insubstituível. O que é que significa ficar em Jerusalém para nós brasileiros, distante da cidade sagrada? Ficar em Jerusalém é ouvir a palavra. Ficar em Jerusalém é participar dos estudos. Ficar em Jerusalém é orar, é buscar a face de Deus. Ficar em Jerusalém é aprender. E aqui eu apelo para a doutrina. O Novo Testamento nos ensina que novos convertidos não devem receber funções cruciais na igreja de Cristo. Isso é doutrina do Novo Testamento. E o nosso país vive uma crise de referência justamente porque muitas pessoas não estão passando pelo processo de Jerusalém. Elas supostamente se convertem na segunda e no domingo seguinte elas já são colocadas como referências para a nossa geração. Gente que nunca passou pelo processo de Jerusalém. Gente que não conhece as doutrinas fundamentais da palavra. Gente que nunca sentou para ouvir. Eu não estou dizendo que os novos convertidos não podem testemunhar. Estou falando de funções de confiança. Isso, essa proposta do Novo Testamento, de inclusive do bem-estar dele, para que ele não se frustre com os problemas evidentes, latentes que a igreja de Cristo tem. E o Novo Testamento ainda dá um segundo motivo, para que ele, em sua fragilidade, não seja mau testemunho para aqueles que ainda não se decidiram a Cristo e por Cristo. Portanto, o processo de Jerusalém é indispensável. Número 2, recebam a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo é indispensável para todo aquele que deseja fazer a obra de Deus. Os talentos e habilidades
latente, evidente, entre o músico que tem apenas técnica para o músico que tem a unção do Espírito Santo. Eu sou cuidadoso em dizer que eu não estou fazendo apologia à técnica, ao estudo, seja ele na área musical, seja ele na pregação ou em qualquer área. Mas eu estou dizendo que a técnica e habilidades humanas não são suficientes para aqueles que desejam fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é sobrenatural. A obra de Deus visa resgatar o homem do seu estado caído e enfrentar as forças das trevas. Pregando em mais de 10 estados do nosso país, em diversos congressos, dando como exemplo mais uma vez os músicos. Eu já tive a oportunidade de ouvir muita gente boa cantando, afinadíssimos. Os ouvidos agradecem. Eu sou amante da tua música. Inclusive a minha tentação, já que nós estamos entre irmãos, a minha tentação gira em torno da música. Mas não passa de boa música. Agora a unção do Espírito Santo, ela não deixa você apenas como um admirador daquele que canta. Ela leva você à glória de Deus. Portanto, bem-aventurado é o homem que concilia a unção do Espírito Santo com o conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Mas a unção é indispensável. E não importa qual função você exerça no ministério, na eclésia. Eu já disse isso para mim, só que é tão solene, tão sublime, que a figura que lava o banheiro deve ter a unção do Espírito Santo. O sonoplasta deve ter a unção do Espírito Santo. O diácono deve ter a unção do Espírito Santo. O pastor deve ter a unção do Espírito Santo. O levita deve ter a unção do Espírito Santo. Não faz muito tempo, os instrumentos, aquilo que era comprado pela igreja e para a igreja, era consagrado. Consagrado é separado. E aqui eu pergunto aos irmãos: se as coisas, se os objetos devem ser consagrados, que dirá o homem que os usa? Mas irmãos, nós somos informados que os 120 são congregados no cenáculo. Diferente do que alguém pensa, cenáculo aí não é um cômodo, uma parte do templo. Cenáculo era a sala de uma residência. Eles são congregados. E a pergunta que eu faço para os desejosos da unção do Espírito Santo é: quanto tempo esses irmãos passaram no cenáculo orando, pedindo pela unção do Espírito Santo? Pentecostes é uma festa de peregrinação. A palavra Pentecostes literalmente é 50. O nome ou o título dessa festa foi alterado ao longo do tempo, até que recebeu um nome com um aspecto cronológico. Pentecostes 50. A festa do Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. A festa da colheita acontecia 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa.
Espírito de Deus desce sobre a igreja? Depois de 50 dias, no dia de Pentecostes. Quanto tempo Jesus aparece depois da sua ressurreição? 40. Preste atenção. Jesus ressuscita no terceiro dia. Depois que ressuscita, ele aparece durante 40 dias. Sabe quantos dias? 7. Essa matemática, ela varia de 7 a 10 dias. Então vejam, os irmãos passam pelo menos 7 dias clamando no cenáculo para receber a unção do Espírito Santo. Pelo menos 7 dias. Vejam que essa turma foi escolhida por Jesus a dedo, foi discipulada por ele, ouviu suas pregações, viu seus milagres, e mesmo assim essa turma toda privilegiada vai ter que ficar pelo menos 7 dias orando no cenáculo. Meu Deus. O que é essa virtude do Espírito Santo que eles vão receber? É a segunda maior dádiva dada por Cristo a nós. A primeira é o nosso nome cravado no livro da vida e selado com seu sangue. A segunda é esse revestimento de poder. Será que essa virtude será dada a corações desinteressados, preguiçosos, nada diligentes? Será que essa virtude será dada para moribundos? Para preguiçosos? Esse revestimento no Espírito Santo é para salvos. Veja que o Pentecostes acontece depois da Páscoa. A Páscoa fala da morte do nosso Senhor e de sua ressurreição. A Páscoa fala de nossa salvação. A Páscoa fala de novo nascimento. A Páscoa fala de transformação. Antes do Pentecostes, antes do revestimento de poder, a Páscoa, o novo nascimento deve ser uma realidade no meio de nós. Agora aqui eu quero chamar a atenção da igreja. Me parece que hoje há mais batizados com o Espírito Santo do que nascidos de novo. Não tem alguma coisa estranha acontecendo? Eu repito. O revestimento de poder é para salvos. A Páscoa vem antes do Pentecostes. E me parece que existem mais batizados com o Espírito Santo que salvos. Irmãos, permitam-me dizer nesse último minuto que me resta, que esses 120 irmãos viraram o mundo de cabeça para baixo. A maior evidência dessa virtude não foi o falar em línguas, foi o transtornar do mundo. A primeira evidência foi falar em línguas, mas não a maior. A maior evidência que esses homens e mulheres receberam algo transcendental e sobrenatural foi que eles transtornaram o mundo. Essa unção e esse poder fizeram com que esses irmãos destruíssem o Império Romano de dentro para fora. Um dos mais colossais e importantes impérios do mundo foi transtornado pela unção do Espírito Santo na vida de 120 homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso eu te digo, se esses irmãos tiveram que clamar com diligência, com afinco, com paixão, com desejo, durante 7 dias, que dirá nós? A unção do Espírito Santo será dada a corações diligentes. Qual foi a última vez que nós oramos, choramos pela unção do Espírito Santo? Saulo de Tarso, no primeiro dia de convertido. Olha para mim. Saulo de Tarso, no primeiro dia de convertido. Jejuou nos 3 primeiros dias. O texto diz que ele jejuou, orou e teve uma visão.
visão. Teve aqui que tem gente que tem 40 anos de crente e nunca teve uma visão. Nunca passou 3 dias em jejum. Ele não sabe o que é isso. Há uma unção reservada. A oração e a busca não compram a unção do Espírito Santo. Não é isso, ela é dada de maneira gratuita. Mas essa busca, essa oração, essa entrega, esse jejum, essa reclusão, essa solitude, é como esticar das mãos para receber a dádiva gratuita. Estique as mãos pela oração, pela busca, e a virtude do Espírito Santo descerá sobre você, te dará uma vida abundante e te habilitará a ser testemunha do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. Que Deus em Cristo continua abençoando a todos os irmãos que se esforçaram para estar nessa noite, ao pastor Marcos Júnior, com essa poderosa palavra aos nossos corações, e você que está aí na sua casa, nos assistindo, que Deus possa também recompensar a você por ter estado atento a esse momento que nós tivemos aqui na nossa igreja, adorando o nome santo do Senhor. Nós vamos estar orando nessa oportunidade, e eu gostaria de me dirigir aos irmãos aqui, bem como aqueles que estão nas suas casas, sobre a nossa responsabilidade para com a obra do Senhor. Apesar de estarmos aqui ausentes nos dias de culto, as coisas elas ainda prosseguem. Eu enviei um vídeo para os irmãos aí, falando das nossas necessidades. Que os irmãos estejam atentos a isso. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você mesmo aí na sua casa, reserve aquilo que pertence ao Senhor, faça como nós anunciamos lá, e então pode comunicar, nós vamos estar aí indo até você. Certo é que nós precisamos também de manter essa obra funcionando, e cremos que Deus vai nos dar vitória. E muito em breve, irmãos, nós venceremos essa dificuldade, porque o melhor lugar para estarmos é aquilo que o salmista diz: eu me alegro quando me convida a estar na casa do Senhor. O melhor lugar a estarmos é na casa do Senhor, nosso Deus. Nós vamos estar de pé, vamos agradecer ao Senhor, pedir a bênção dele. Domingo e mais, domingo nós estaremos aí também transmitindo o nosso culto, e você pode permanecer conectado conosco aí. Esperamos, quem sabe Deus pode fazer milagre, e até domingo as portas se abrem, né? A gente volta a ser o que nós éramos, aquela comunhão física, e eu espero que o Senhor vai fazer isso num tempo bem rápido, para que a gente possa novamente estar na sua casa adorando o seu nome. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe os irmãos que estão em casa, que a bênção do Senhor possa alcançá-los nessa noite. Senhor, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos. Somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, por aprendermos mais e mais da Tua palavra, por essa palavra vai direcionada dos céus aos nossos corações. Que o Senhor venha abençoar a cada irmão que esteve atento, ouvindo a Tua palavra, a nós aqui também presente, ó Pai. Que o Senhor leva-nos em paz para os nossos lares. Se conosco, nos dê a Tua bênção, abençoando todos aqueles que estiveram participando desse culto, ó Pai, conectado ali, Senhor. Que o Senhor possa estender as mãos sobre a vida dos Seus filhos, suprindo todas as necessidades. É a bênção que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Com o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, a doce paz e a consolação do Seu Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome